Olá, turminha! Vamos para mais um dia de atividades. Hoje nós vamos estudar a começar na página 255, Geografia. Coloquem a data, 5/8/2021. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os bairros e suas ruas, tá? Quantos bairros da sua cidade você conhece? Lembra que a gente estudou o município, né? E o município, né, a cidade, ela é composta por bairros, tá? E os bairros são compostos por ruas, tá? Então, quantos bairros você conhece, tá? Você conhece muitas ruas do bairro onde mora? Como são essas ruas? Então, o bairro que você mora, né, tem várias ruas, né? Cada bairro tem um nome e cada rua do bairro também tem um nome. Então, fica fácil para a gente poder, né, ter um endereço, saber ir, saber chegar, saber onde mora, tem o quê? O nome das ruas, né? Então, primeiro a gente tem que saber o nome. A gente mora no Brasil, que é o país, né? Qual estado que a gente mora? No estado de São Paulo, tá? Qual o município que a gente mora? É a cidade que você mora. E depois o bairro que você mora, depois o número da sua casa. Aí você acaba tendo aí o seu endereço. Vamos lá. Nos trajetos que percorremos no dia a dia, podemos passar por ruas e bairros diferentes. Os bairros são formados por várias ruas e quarteirões. Eles têm características diferentes uns dos outros. Há bairros onde predominam residências, em outros predominam estabelecimentos comerciais e há ainda bairros onde existem muitas indústrias. Leia no texto a seguir como o personagem Caco observou diferenças entre os bairros e as ruas de sua cidade durante o trajeto que percorreu de casa até a indústria onde o pai dele trabalha. Então vamos ler a história do Caco, né? Caco, preste atenção no trajeto. Veja como é diferente dos caminhos que você conhece. Realmente, tudo era novidade para Caco. No nosso bairro, praticamente só existem casas. Eles percorreram uma grande avenida cheia de bancos, mas era cedo e os bancos ainda estavam fechados. No entanto, o comércio começava a funcionar. Várias lojas abriam suas portas. Olha aqui, tá vendo? O Caco no carro, ele estava observando o trajeto. Pai, o que é aquele prédio ali? É a prefeitura e o edifício ao lado é a Câmara dos Vereadores. Então, é na prefeitura que o prefeito trabalha? Exatamente. Por quê? Por nada não. Caco se lembrou do seu sonho e se imaginou trabalhando como prefeito, cuidando do município. Mas à medida que se afastavam do centro da cidade, a paisagem mudava completamente. Os serviços públicos eram bastante precários. Caco pôde observar algumas favelas e muita gente nas ruas indo trabalhar. Quando estavam chegando, que cheiro! É de esgoto, pai? Não, é que esta área está cheia de fábricas. É uma zona com muita poluição. E ali, pai? Ali mesmo. Chegamos. Tá vendo aqui? A avenida que eles passaram, tá? Onde tinha bancos e comércios, tá? Aqui tem explicando o que é esgoto, tá? Esgoto, como alguns já devem saber, é o sistema de canos subterrâneos, quer dizer, subterrâneos embaixo da terra, tá? Que conduz os detritos gerados pela população. Geralmente esses detritos são transportados até os locais de tratamento ou são depositados em áreas afastadas. No entanto, em alguns lugares eles são jogados em cursos de água próximos de onde vive a população, que acaba convivendo com o mau cheiro e outros tipos de problemas, tá?
Então, o que quer dizer que muitas vezes, né, esses detritos são jogados em rios, tá? Jogados nas águas próximas onde a gente vive. Então, por isso que tem lugar que tem muito mau cheiro. Aqui eu já começo as atividades para vocês responderem, tá? Atividade 1. Assinale a alternativa que descreve o bairro onde Caco e o pai dele moram. Eles moram em um bairro onde existem muitas indústrias ou eles moram em um bairro onde existem muitas casas? Você vai marcar um X, tá? 2. Assinale a alternativa que descreve as principais características da avenida que eles percorreram no trajeto que fizeram. A avenida que eles percorreram tem muitas casas ou a avenida tem bancos e estabelecimentos comerciais? Marque um X, tá? Atividade 3. Quais transformações Caco pôde observar à medida que se afastava do centro da cidade? O que ele percebeu? Ele percebeu o quê? Que a paisagem mudava, que os serviços públicos eram bastante precários, né? E ele também observou o quê? Algumas favelas e muita gente indo trabalhar. Então, você vai responder aqui. Atividade 4. O que Caco sentiu quando chegou ao bairro onde o pai dele trabalha? O que ele sentiu? Ele sentiu o quê? Lembra que ele falou um mau cheiro, né? Ocasionado o quê? Pela poluição que existe no bairro onde o pai dele trabalha, tá? Então, o pai dele trabalhava em um bairro de indústrias, né? Então, a poluição da indústria, né? O cheiro ruim era a poluição da indústria, tá? Então, ele foi usando o quê? O Caco usou o quê? Para sentir, para perceber a paisagem. Ele usou todos os sentidos do corpo, né? Além da visão, né? Ele usou também o olfato, que ele sentiu o cheiro, né? Ele percebeu a paisagem que ele observou também pelo cheiro. Então, o cheiro também faz parte da paisagem. No município onde você mora, há bairros e ruas semelhantes a observados por Caco? Hein? Tem bairros parecidos onde vocês moram? Parecidos com o do Caco? Pode escrever aqui. Aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre as diferenças, tá? De ruas e bairros. Vamos lá. Ao observar as ruas de um bairro, você já deve ter percebido que o espaço de cada uma delas é utilizado de várias formas, mesmo fazendo parte de um mesmo bairro, tá? Aqui tem uma fotografia, tá vendo? Do calçadão comercial na cidade de Fortaleza, Ceará, tá? O conjunto de ruas caracteriza um bairro, porém, há bairros comerciais que têm ruas residenciais e ao contrário também. O tipo de um bairro é definido pela característica principal da maioria das ruas. Então, se a maioria das ruas tem comércios, então é um bairro comercial, tá? E se a maioria das ruas tem residências, ele é um bairro residencial. Não quer dizer que no bairro residencial não tenha comércio, tá? Por exemplo, tem uma farmácia, tem uma padaria, mas o que predomina na rua? O que predomina são as casas, são as residências, então é um bairro residencial. No centro da cidade, geralmente, né, tem muitos comércios, então é um bairro, o centro é praticamente comercial, porque tem muitos comércios. Então, onde tem muita indústria, é um bairro industrial, tá? Porque predomina as indústrias. Ó, há ruas movimentadas, com intenso trânsito de veículos e muitas lojas e prédios, que formam os bairros comerciais. Já os bairros residenciais são formados por ruas mais tranquilas, com casas e prédios e poucos estabelecimentos comerciais. Existem também os bairros industriais, formados principalmente por grandes fábricas e indústrias, com poucas residências e estabelecimentos comerciais, tá? E aqui tem uma fotografia de um bairro residencial na cidade de São Manuel, em São Paulo, e aqui tem uma imagem de um bairro industrial na cidade de Campinas, São Paulo. Olha para vocês verem, tá vendo? Tem muitos barracões, muitas indústrias, muitas fábricas. Paisagens dos bairros. As paisagens dos bairros também podem ser bastante diferentes.
Existem bairros rurais, que os elementos da paisagem são muito diferentes dos elementos de uma paisagem urbana, e os bairros no espaço rural também costumam ficar mais distantes um do outro. Observe a paisagem de um bairro rural. Olha aqui, tá vendo? É um bairro rural, tá vendo? Olha aí, as residências são bem distantes uma das outras. A paisagem de um bairro também pode apresentar as diferenças econômicas entre os habitantes. Há bairro com poucos serviços públicos que devem ser fornecidos pelas prefeituras, como redes de água e esgoto, iluminação e limpeza das ruas, além de postos de saúde. Então, esses são o quê? São serviços públicos, né, que são fornecidos pela prefeitura do município. A falta desses serviços podem levar a problemas de saúde e de segurança para a população. Outros bairros apresentam boa infraestrutura de serviços públicos, com diversidade de estabelecimentos comerciais, médicos e serviços de segurança pública. Então, tem os bairros, né? Que é os bairros que têm mais, né, serviços públicos, que têm mais estruturas, e tem os bairros menos favorecidos, né? Aqui tem um bairro de classe baixa na cidade de Salvador, Bahia, tá vendo? E aqui a imagem de um bairro de classe alta na cidade de Brasília, tá? Então, são bem diferentes os estilos de casa, né? Tudo que tem, ó, tá vendo? São bem diferentes uns dos outros. Aqui fala um pouquinho, tá? De outras paisagens das cidades litorâneas, né? As cidades do litoral. Ó, as zonas portuárias, onde são localizados os portos. Eles são os locais de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, tá vendo? Aqui, ó, porto, tá vendo, ó? Aqui desembarca pessoas e mercadorias. Aqui é o Portuário de Santos, tá? A zona portuária de Santos. As cidades fundadas há muitos séculos também têm bairros importantes por causa de sua história. Conhecidas como centros históricos, geralmente nesses centros históricos foram formados os primeiros povoados e centros comerciais da cidade. Um dos centros históricos mais conhecidos no Brasil é o Pelourinho. No Brasil colônia, era o local onde os negros escravizados sofriam castigos e eram vendidos. Atualmente é um ponto turístico, sua arquitetura é preservada e é o local onde acontecem diversas apresentações culturais, tá? O Pelourinho é em Salvador, tá? Na Bahia. Aqui tem uma imagem, tá? Do Pelourinho, tá? Olha aqui. É um bairro histórico e agora ele é turístico, tá? Aqui já começa atividades para vocês responderem, tá? Aqui você vai associar cada tipo de bairro com suas características, tá? Bairro residencial é formado por pequenas vilas e grandes espaços de terra? Não. Bairro residencial é formado por ruas com variados tipos de comércio. Algumas ruas desse bairro são conhecidas como calçadões? Não. Residencial é formado por ruas tranquilas, com casas e poucos estabelecimentos comerciais? Sim. Então, eu venho aqui e vou ligar residencial aqui, tá? Então, você vai fazer isso com o histórico, com o industrial, e com o comercial e com o rural, tá? Se você não lembra qual é o tipo de bairro histórico, industrial, comercial ou rural, você volta no texto para ler, que tem tudo lá. Leia as características das ruas onde vivem Henrique, Laura e Miguel. Depois relacione cada texto a seguir com as fotografias que identificam cada uma delas. Tá vendo aqui? Olha as fotografias. Fotografia A, fotografia B e fotografia C, tá? Ó, todos os dias Miguel encontra seus amigos na praça que fica em frente à a rua da casa onde mora. A praça tem pouco movimento de pedestre e veículos. Qual é a imagem? Aqui tem muitos veículos, aqui tem muitos pedestres. Então é a B. Então você vai aqui e coloca a letra B, tá? Pela manhã, Laura acorda com o barulho dos carros que circulam em uma avenida próxima à sua casa. Então, onde que a Laura mora? Qual é a imagem?
A Laura mora aqui na C, tá vendo? Por quê? Porque pela manhã ela acorda com barulho de carros que circulam na avenida. Olha aqui a avenida, tá? Próxima à casa de Henrique tem uma rua comercial onde as pessoas fazem muitas compras todos os anos. A mãe de Henrique compra seu presente de aniversário nesta rua. Olha aqui. Letra A, tá? Hoje a gente estudou o quê? Que as cidades são formadas por diferentes bairros e ruas, que os bairros e ruas são formados por conjuntos de elementos que tornam suas paisagens distintas umas das outras, ou seja, diferentes, e o espaço das ruas dos bairros é utilizado de várias formas, tá? Então, as atividades hoje até na página 262. Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.